Boa noite, Persson. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Padre Silmar, sua bênção. Hoje nós vamos com Bruno Tolentino. Sejam todos bem-vindos. Estão me ouvindo bem? Estão me vendo, ouvindo bem? Se puderem dar um ok aí, eu agradeço. Obrigadão, Persson. Obrigadão, Alexandre. Espera só um pouquinho o pessoal entrando aí. Hoje nós vamos falar desse livro aqui. Essa capa belíssima. Deixa eu encostar um pouco mais, né? Uma figura de uma mulher em oração com a mancha vermelha verticalizando, né? Deus abençoe, Padre Silmar. Bruno é um grandíssimo poeta, um dos gigantes da poesia brasileira. Né? Para quem não conhece, o Padre Silmar é do Rio de Janeiro, é poeta e assina aqui como a Igreja Antiga da Sé, é onde ele serve, lá no Rio de Janeiro, na Igreja Antiga da Sé, que eu não conheço, infelizmente, mas um dia pretendo ir lá conhecer. Boa noite, Emerson. Sejam todos bem-vindos. Eu fiz aqui um roteirinho para a nossa live de hoje e vou segui-lo. Igreja Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé. Eu adoro esses nomes das igrejas brasileiras, né? Que Salvador tem isso também, né? Ó, Igreja Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé. Então, é quase um verso, né? Boa noite, Samuel. Boa noite, Emerson. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Paulo. É um nome belíssimo, né? Igreja Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé. Em Portugal tem esses nomes assim também, né? Nomes lindos. Aqui tem a Igreja Nossa Senhora da Conceição da Praia. É muito bonito também, né? Bem, então vamos, faltam 3 minutos para o Ângelus, vamos fazer o Ângelus, né? Marlene, boa noite, Marlene. Na verdade é boa tarde, né? Eu estou sempre dando boa noite errando, Marlene aqui também corrigindo. Orações por todos os sacerdotes, hoje dia do Padre, né? O Emerson está dizendo, passando o fim de tarde, meu aniversário, assistindo a 2 grandes poetas falando da obra de um maior. Eu que agradeço, Emerson. Feliz aniversário, que Deus abençoe sempre você. O manto sagrado de Nossa Senhora proteja você sempre, sempre. Né? Então, seu aniversário, então, Deus abençoe. O Padre Matheus, conheço a da praia, Padre Adilson, meu amigo. Padre Adilson eu não conheço, mas uma maravilha saber disso, Padre Silmar. Um dia eu quero trazer o Padre Silmar para aqui, a gente conversar sobre poesia. O Padre Silmar escreve poesia, né? Ele aparece, ele é muito discreto, mas ele aparece nas memórias de um dos maiores memorialistas brasileiros. E é isso mesmo que vocês estão ouvindo, o Padre Silmar, que está aqui acompanhando a gente. Padre Adilton, ele corrige agora. Ele aparece nas memórias do grande, meu Deus, esqueci o nome do homem agora. O Nariz do Morto. Deixa eu colocar aqui. Antônio Carlos Vilaça. Meu Deus, esqueci o nome de Antônio Carlos Vilaça. Mas o Padre Gilson, o Padre Silmar aparece no livro, se não me engano, Os Saltimbancos da Porciúncula, se não me engano, na memória. Antônio Carlos Vilaça, o Padre Silmar coloca aqui agora.
Quem nunca leu, nunca ouviu falar de Antônio Carlos de Lassa, é um dos grandes memorialistas brasileiros da língua portuguesa, e procurem ler O Nariz do Morto, é o primeiro dele, um dos maiores. Então acertei, o padre se mata dizendo que eu acabei de acertar, que é Os Saltimbancos da Porciúncula. Também livro de memória, né? Antônio Carlos de Lassa hoje está um pouco esquecido, mas é um dos grandes autores de memória no Brasil. É impressionante mesmo. E esse O Nariz do Morto é da década de 70, se não me engano, 75, eu acho, mas por aí. E é um grande livro. É um grande livro. Então, façamos o Ângelus, né? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Então é isso, hoje nós vamos de Bruno Tolentino, agradeço a presença de todos, Solange Cerqueira acabou de entrar. Vamos falar um pouco deste livro aqui, As Horas de Catarina, essa é a segunda edição, né? Não, esta é a segunda, acho que saiu uma terceira, mas esta é a segunda. Aí estão vendo aí essa capa linda, né? Muito simples, com uma mulher rezando, né? Com a verticalização em vermelho. Bem, Bruno Tolentino nasce em 1940 e morre em 2007. Vou dar algumas informações gerais para quem não conhece a obra. É um dos maiores poetas brasileiros, né, da nossa época. Teve uma vida muito atribulada, muito acidentada, né, e geralmente a crítica se baseia muito na obra. Na vida dele esquece um pouco da obra, mas da obra que é gigantesca, né? Boa noite, Janice, seja bem-vinda. Ele nasce no Rio de Janeiro e falece em São Paulo, né? Realmente ele viveu em diversos países europeus, né? Chegou a publicar no exterior alguns livros em Paris, né? Publicou em francês, em inglês, né? Em francês, Le Frère Levant, em 71, Paris, About the Hunt, em 1978, na Inglaterra. No Brasil, esse que eu mostrei para vocês, As Horas de Catarina. Também Os Deuses de Hoje, 95. Os Sapos de Ontem, que é na verdade é um livro de sátira, digamos assim, né? Apesar que também tem crítica. A Balada do Cárcere, que é talvez um dos maiores livros dele, de 96, Anulação e Outros Reparos, que é uma edição definitiva em 98, mas ele, na verdade, publicou inicialmente na década de 70, final da década de 60, né? E os dois grandes livros dele, O Mundo como Ideia, de 2002, e A Imitação do Amanhecer, de 2006. Se não me falha a memória, eu acho que a Realizações ou a Vida Editorial está relançando a obra toda, livro a livro, né? Então é uma coisa maravilhosa. Esse livro aqui, essa edição vem também com a peça de teatro inédita, né, que é A Andorinha ou A Cilada de Deus. Essa edição também é bem caprichada porque ela tem notas, muitas notas. As notas e comentários e notas, muitas e muitas. Feita por Juliana Pérez e Gessé de Almeida Primo, nosso querido amigo Gessé de Almeida Primo. Contribuiu bastante aqui para fazer. Essa edição de 2010. Né?
O livro como um todo é dividido em 3 partes. Eu quero mostrar uma coisa ao saltar parte a parte. Não vou ler o livro todo, que é impossível, levaríamos dias, na verdade, lendo. Mas eu quero mostrar como se dá a conversão de uma alma. A forma interna desse livro é que é uma preciosidade. Se fôssemos fazer um desenho, seria assim uma alma que começa abaixo e vai subindo para Deus. Esse é o desenho interno, a forma interna desse livro. Porque é uma freira, né, o Bruno ficcionaliza tudo aqui, é uma freira que ele diz mesmo, né, na própria entrada do livro, uma nota, ele diz responsabilidades e correspondências. A palavra responsabilidade remete ao grande poeta irlandês, né, Yeats, e correspondência remete ao grande poeta francês Charles Baudelaire. E ele diz, né, porque aqui é a freira que vai contar tudo, essa freira chamada Catarina, né, por isso as horas de Catarina. Então ele ficcionaliza a vida dessa freira. Ele diz, a suposta autora destas páginas tivesse sido encarnada numa só pessoa física, teria nascido em Veneza aos 11 de novembro de 1861. Elisabeth Catarina Maria von Herzogenburg, e falecido aos 29 de outubro de 1927, no convento das Carmelitas Descalças em Innsbruck, como Soror Catarina da Anunciação e do Suor de Sangue. A não ser assim, poderia ser com certeza qualquer um desses inconfessos filhos bastardos que Deus ama e reclama, como, por exemplo, um que outro hipócrita lector, ou, no caso, o inveterado autor ou tradutor deste Stendenbuch. O leitor hipócrita, que é referência à introdução que o Charles Baudelaire faz das Flores do Mal, né, de 1850. E ele cita em alemão, não sei se a pronúncia é essa, não sei, patavinas de alemão, o Studenbuch, que é o livro de horas, né, aquele livro que os monges e as monjas tinham para recitar ao longo do dia as suas orações, por isso o livro das horas ali, as orações a cada momento do dia. Então ele ficcionaliza essa monja, né, essa interna num convento das Carmelitas Descalças, né. E a primeira parte, os longos vazios, vocês vão ver uma coisa que eu vou citar logo aqui de início, que está no prefácio, que é feito pelo grande Alcir Pécora, é um grande estudioso até do Padre Antônio Vieira, da obra de Padre Antônio Vieira, conhece demais. O que Alcir Pécora faz é sempre muito bom, né? E diz Alcir Pécora, é uma informação que vale muito, porque é bom ter isso na cabeça para lermos os poemas de Bruno. Ele diz: não conheço poeta contemporâneo brasileiro com idêntica capacidade de fazer fluir o raciocínio mais complexo e mesmo aquele de arremate arrebatado, de maneira mais ajustada e aparentemente fácil às divisões métricas, né? Quase como se fizesse questão que a poesia não perdesse um resquício de fala, de conversa ou de monólogo oral. Então é exatamente isso que faz o Bruno Tolentino. Você vê que vão ver aí os temas mais difíceis da mística, da filosofia, e ele vai colocar de forma muito simples, mas com uma densidade e profundidade incrível. Boa noite, Cláudio, meu querido amigo Cláudio, dizendo: Bruno Tolentino nos ensina a ser mais católicos, com certeza, exatamente. Então, o livro começa, é tanto que ele coloca datas, né, de cada entrada do livro, quando foi escrito por essa possível freira, mas o Bruno Tolentino levou muitos anos para escrever esse livro. Ele coloca as datas de início e término no cabeçalho do livro. Então ele começa em 1971 e termina em 1993. Então aí foram décadas escrevendo o livro, né? Também um livro desse tamanho, com essa força, não é da noite para o dia que se escreve. Bruno faz o seguinte também, ele cria o que é um recurso muito comum na poesia moderna, desde o século XIX, né? É o chamado lirismo de persona. O poeta encarna um personagem como se fosse um romancista. Então ele vai dizer tudo, falar tudo, por meio
pela pena, pelo olhar desse personagem. Então é o lirismo de persona. O poeta é como o poeta fosse um romancista e ele fala por meio de um determinado personagem. Então ele vai falar aqui tudo por meio da pena, da voz dessa freira. A primeira parte, né, eu vou mostrar poema a poema para vocês, vocês vão ver que a freira entra de forma muito rebelde, ela é colocada quase imposta dentro do convento e ela não gosta muito, né? Ela se revolta e vocês vão ver que é um coração rebelde, um coração duro, egoísta, né? Apegado aos prazeres mundanos e aos bens materiais, como de resto todos nós somos, né? Então eu vou tentar mostrar o passo a passo dessa conversão que eu falei, desse desenho interno que o livro mostra. Ela vai começar com essa rebeldia toda, né? Até se converter lentamente. E aí os temas vão vindo, né? Então o primeiro poema chama-se, os poemas todos são numerados, apesar da divisão interna, né, das 3 partes. Eu não falei o nome das 3 partes, né? Deixa eu falar. A primeira parte chama-se Os Longos Vazios. A segunda, o Castelo Interior, que, claro, aí remete claramente, diretamente, de forma direta, a Santa Teresa d'Ávila, né? Aquela imagem do caminho da alma para Deus, que Santa Teresa fala e cria da imagem do castelo, a entrada no castelo, né? Até a 7ª morada, né? Que é a morada mais alta, que é a alma em união mística com Deus. E a terceira parte é no Carminho da Tarde, né? Que já é uma referência óbvia ao envelhecimento e morte, né? Então, vamos ao primeiro poema. Chama-se O Adeus. Ela foi deixada no convento e aquele homem que ela amava, o cavalheiro, lembrando aqui que ela está entrando no convento em 1880, né? Final do século XIX. Então ela diz, porque toda essa verossimilhança é importante aqui, né? Então ela vê o cavaleiro se afastar e ela fica dentro do convento, colocada pelos pais, né? Vi-te montar teu cavalo, a majestade, a beleza de cada montanha presa à correlação de um vale, de repente é insuportável. Vi-te atravessar a praça, a coroa de fumaça, diadema do diáfano, com certeza sem retorno. Vi-te ao longe, só cabelos. Os translúcidos novelos das nuvens com a luz em torno são só brilho, são só água. Mas que fazer disso tudo? Vi-te ereto ao longe, estudo teu reflexo em cada lágrima, lâminas, golpes agudos. Então a entrada não é muito auspiciosa, né? Ela entra contra a vontade, não é isso? E ao longo do livro vamos ficar sabendo que ela teve relações com esse cavaleiro, chegou a abortar e tudo mais, né? Ela fez tudo que não devia. Eu quero só tratar aqui de uma imagem que está na segunda estrofe, né? A majestade, a beleza de cada montanha presa à correção de um vale. Essa descrição da realidade, para mim, sempre foi chamativa desde menino, porque quando eu lia os poemas, ou contos, ou romances, né, desde a adolescência, e percebia que o poeta, que o escritor, descrevia a realidade, né, de forma a suspendê-la, de forma a realçá-la, eu falei, caramba, aí está a verdadeira descrição. Não é uma descrição, geralmente, quando eu dou os cursos, né, de prosa, crônica e tudo mais, contos também, o pessoal tende a achar que descrição é só amontoando informações. Não é isso. E aqui Bruno dá uma verdadeira lição de descrição da realidade, né? Então a majestade, porque o local onde está o convento, onde ela vai ficar, é muito bonito. É o vale, montanhas, né? Se não me engano, é no Tirol. Então, a majestade, a beleza de cada montanha presa à correção de um vale. E se olharmos bem, montanhas e vale, né, tem uma coisa ali de harmonia e de correlação, presa, né? Então, essa é uma coisa que eu queria chamar a atenção. Mas veja que ela aqui é o início mesmo da coisa e ela não está muito satisfeita. E aí vamos ao segundo poema, né? Eu vou saltando aqui poemas para mostrar essa forma interna da conversão. O poema do número 4 chama-se Via Crucis.
E claro, né, é uma referência claríssima à Via Sacra. Mas veja que vocês vão ver que nesse início aqui, nesses meus poemas, a Catarina é desaforada, é rebelde, se revolta, né? Ela tem a língua realmente, às vezes, até blasfêmia. Então esse poema é uma dose de rebeldia, esse poema número 4, né? Beira a blasfêmia, vejam vocês. Então veja só, não fiquem escandalizados, né? Porque a nossa alma é assim também, né? E Bruno aqui fez esse passo a passo de uma alma conversão profunda a Deus. Ele diz, Via Crucis. A Via Crucis foi uma selvageria. A crucifixão, uma brutalidade. Mas em 3, 4 horas acabou a agonia, baixou a eternidade. Eu vivo aqui, crucificada noite e dia. Carrego da manhã à tarde o meu lenho de opróbrio e a noite me excrucia. Lenta, fria, covarde. Ah, como eu preferia que me crucificassem de uma vez, sem o alarde de algum terceiro dia. Mas toca-me seguir nessa monotonia, a agonia de alçar-me do catre e abrir de novo os braços, vazia. Então veja alguém que não tem, que percebe a grandeza da paixão, mas não tem amor pela paixão. Né? É tanto por isso que eu falei que resvala a blasfêmia. A pessoa fala, não, Cristo foi crucificado, é a visão dela aqui, mas foi muito rápido, eu estou aqui sofrendo. Né? Então, ou seja, ela ainda não reconhece o sofrimento dos sofrimentos, que é o sofrimento do Cristo por toda a humanidade. Ela, então está no egoísmo ainda, né? Na rebeldia do egoísmo. Mas ela vai mudando, né? Aos pouquinhos ela vai mudando. Então, vou pular agora para o poema 6. Aquela relembra, mas sem muita dor de consciência, alguns pecados. O poema 6 chama-se Pavana sem luxúria. Né? Quem não sabe o que é uma pavana, basta lembrar da pavana, aquela pavana para uma infanta defunta que eu esqueci o compositor, de Ravel, lembrei. Que é lenta, né? Mas ao pé da letra, a pavana é um tipo de dança do período do Renascimento, de origem italiana, em tempo lento e compasso quaternário. Eu acabei de ler aqui a nota de rodapé. O livro é cheio de notas de rodapé e ajuda muito, né? Claro, quem não conhece determinadas informações, quem não tem que ir ao tempo todo ao Google, né? Então veja agora a pavana sem luxúria. As incontáveis sementes que andaste desperdiçando em braços miserandos, estéreis e impenitentes. Pensar que o melhor que tinhas, aquelas pétalas brancas que nunca mais serão minhas, deixaste a cair em vão, pensar que as minhas ancas, como estreitas esperanças, podiam ter se alargado, contendo de lado a lado tantas pálidas crianças que entregaste à escuridão. Para mim, na minha leitura, é uma referência clara a aborto, né? Os abortos que ela fez, porque veja, pensar que as minhas ancas, né, como estreitas esperanças, bonita essa imagem para o nascimento, né, podiam ter se alargado, contendo de lado a lado tantas pálidas crianças que entregaste à escuridão. O aborto ou o sexo interrompido, né? Então ela vai repassando a vida dela, né? Então veja, agora o poema 7, o próximo poema, que eu não vou ler, mas só para fazer o contraste, é o Sim Milagroso de Nossa Senhora ao Arcanjo Gabriel, né? Que é um poema que está também, que se repete também no mundo como ideia, né? Bruno tem essa coisa, às vezes um poema aparece aqui, aparece em outro livro, aparece em outro e tal, para fazer a composição, para a economia de cada livro, o que não é um problema. E chama-se O Anjo Anunciador, né? Esse poema, na economia deste livro, soa estranho aqui no início. Porque, como eu falei para vocês, a filha entra rebelde, egoísta, quase blasfema, né? Mas aí tem esse poema que é a aceitação de Nossa Senhora às palavras do Arcanjo Gabriel. Mas aqui também eu entendi depois que Bruno coloca o poema aqui para mostrar também, porque ao longo do livro vai aparecer também episódios da paixão ou episódios do Novo Testamento. Então, para a economia do livro, isso faz muito sentido ele estar aqui, né? Mas como contraste lá a negação da freira, da Catarina, aparece aqui o poema. É um poema longo, eu não vou ler,
mas é só para mostrar o contraste, né? Então vamos, eu fiz aqui um esqueminha, está aqui na minha frente, eu vou seguir com vocês, né? Então veja agora o poema 13, vamos pular para o poema 13. O poema 13 chama-se Medeia, né? Mas veja que ela ainda, aqui já passamos, né? São vários poemas, já estamos caminhando e ela continua ainda rebelde, continua ainda sem fé, né? Ela não aceita ainda profundamente o Cristo. Vou ler só a primeira estrofe, porque o poema é muito longo, né? Eu vou ler vários poemas ao longo da live. E ela diz, Medeia. Medeia é aquela figura lá, está aqui na nota de rodapé, mas é uma peça belíssima, grega, do Ésquilo, não. Mas foi usado. Medeia mata os filhos, né? A ideia de Medeia é essa. Então veja que tem a relação profunda com o poema anterior que eu li, com os abortos, né? Diz a primeira estrofe. Prestem atenção no último verso da primeira estrofe. Não sei mais nem que horas são, quanto mais que dia é. Sei que amanheço de pé, com um rosário sempre à mão, todo santo dia em vão. Rezo, mas não tenho fé. Veja, isso não é escândalo, ela está sendo sincera e abrindo a alma aqui a Deus, né? Então ela realmente ainda está no processo muito lento, nos primeiros momentos de um caminho dentro do Espírito, um caminho espiritual, né? Então eu vou saltando, mas eu quero agora o poema 15, que é um poema que cabe perfeitamente com aquilo que eu li no início do Alcir Pécora, né? O pensamento mais complexo dentro de uma métrica perfeita e dentro de uma fala quase popular, né? Uma oralidade, digamos assim. O poema 15 chama-se Corredores. Um pouquinho longo, mas eu vou ler. Se não der tempo aqui, falei o livro todo da conversão, fica aí instigando a leitura para vocês no futuro, né? Para quem não leu ainda. Veja, Corredores. Vocês vão ver que o poema, todo ele, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrá-lo aqui. O verso é curto e ele é comprido, tá vendo? Como se fosse um corredor. Tem um mimetismo aí com a figura do corredor. Um corredor estreito e longo. E ele faz tudo isso. E essa rapidez do corredor, dos passos andando no corredor, ela está na própria rapidez do verso. Não vou ler todo não, vou ler só um pedaço para vocês perceberem. Rápidos passos nos corredores, alguém a escuta? Longos espaços, vagos vapores, como de gruta, falsos palácios, vazios, torres, que uma permuta cruel e irônica vai transformando em estalactites de pura insônia. Tá à noite, né? Ele usa aí a imagem da estalactite na gruta, né? Que é exatamente isso, como a gente está. A insônia é um negócio terrível, né? Varando à noite você não dorme. Então veja, eu só queria mostrar a questão do mimetismo, da forma e do conteúdo aqui, que se encaixam perfeitamente. Bruno tem um recurso que ele usa, e às vezes, na verdade, eu diria que abusa, que é o enjambement, que é o cavalgamento. Em bom português é cavalgamento. É quando você tem um verso, a ideia não termina aqui, você passa para o próximo, né? Como exatamente aqui, né? Deixa eu mostrar para vocês. Está ao contrário, a ideia não termina nesse, tem que ir e termina no próximo. Então o verso não se encerra aqui, né? Rápidos passos nos corredores, alguém a escuta, né? Então a ideia vai sempre dando no próximo verso. Isso aí é o cavalgamento, mas que vem do francês, enjambement. Então, seguindo, para dar tempo aqui, a gente, né? Vou agora pulo para o poema 30, né? Seguindo o meu roteirinho aqui que eu fiz. O poema 30, né, ela fala mal das outras freiras, ela cai na maledicência, né? E até ela fala mal até da superiora dela, né? Da mais superiora. Ela murmura, é maledicente, ou seja, ela faz uma fofoca para o leitor, né? E ela fica dizendo que o nome chama-se A Ratoeira, e eu vou ler também a primeira estrofe, né? A ratoeira. Soror Bernarda é maluca. Aposto que não regula. Passa tanto tempo a mão na nuca, tanto se ajeita a gula, que um dia desses termina sob alguma guilhotina.
Algum diabo cutuca lá por trás, alguma gula de carícia ou de arapuca. Quando canta, desafina. Mexe e remexe com a boca, mas não acerta a harmonia. Então veja que o tom é de fofoca, né? A cogula é uma espécie de túnica larga, né? Sem mangas, usada por religiosos que estão no convento, monacais, né? Então veja, vamos pular também de novo, né? Então veja, a partir do poema 32, todos os poemas tem a numeração, né? 32 e o título, né? Para o número e o título. Veja que ela começa a duvidar das próprias lamentações. Aqui ela começa a ter uma mudancinhazinha já na perspectiva dessas reclamações intensas que ela tem feito, né? E veja que já estamos no poema 32. Eu vou ler também o iniciozinho, né? Ela diz o nome do poema Outra Ainda, porque é outra prisão e aqui é outra prisão ainda, né? Todos os dias, com pachorra de rendeira, minha mão de bordadeira costura mais poesias, rabiscos, algaravias, dos tumultos de uma freira cujas pobres fantasias remexem na noite inteira, o dia todo. E ela vai mudando o tom, né? O tom todo vai sendo mudado a partir daqui, né? E ela vai começando, vai melhorando o tom, né? Tanto que tem a ratoeira e tem a ratoeirazinha. Eu postei isso aqui, é o poema 34 que eu postei hoje no Instagram, no Story, né? Lembre-se que ela já entrou com raiva, com egoísmo, revoltada, quase xingando a Deus. E aqui ela já está começando a duvidar das próprias lamentações, né? A perspectiva muda da lamentação. Ela continua lamentando, mas muda um pouco. E o poema 34, e a ratoeirazinha, é bem curtinho, esse eu vou ler inteiro. Cuidado. A dor inventada acaba tão parecida à cara nua da vida, que um encontro de calçada pode virar despedida. Essa imagem é belíssima, né? Que um encontro de calçada pode virar despedida. Garoa vira enxurrada, lagrimazinha esculpida, finamente musicada, pode transformar subida em queda fora de alçada, fora de qualquer medida, e todo controle, o nada, tem a energia escondida da ratoeira calada ali no canto. Ó fingida, alma minha apaixonada, muito cuidadinho a cada nova sílaba sofrida. A musicalidade é incrível, né? Então veja aqui que ela começa a duvidar das próprias dores, né? Por isso a dor inventada acaba tão parecida à cara nua da vida. Então cuidado, ela está dizendo para ela mesma, né? Então, ó fingida, né? E aqui começa uma mudança. E a partir, essa perspectiva vai até o número 45, né? Eu estou fazendo hoje, gente, porque eu já li tantas vezes esse livro, já mapeei tanto, por isso que eu fico à vontade para fazer isso. Então, a partir do poema 45, começa a meditação sobre a morte, né? Aqui ela começa a meditar sobre a morte. E o poema 45 chama-se, o título é em francês, né? Pourquoi pas, né? Por que não? Né? E ela diz, a primeira estrofe: a Madre Superiora guarda em sua cela um crânio e acorda sob o instantâneo dessa luz constrangedora. Quanto à mera luz de fora, aquela estoica senhora não passa de um sucedâneo da outra bem mais promissora. Então veja aqui, é um hábito, estamos aqui no final do século XIX, né, dentro da ficção criada por Bruno Tolentino. Então a figura de um crânio na mesa da Madre Superiora, na mesa de estudo dela e tal. E é que se vocês se lembrarem bem da Renascença e também dos quadros, né, ou figurações da morte na Idade Média, era sempre uma caveira ou um esqueleto. E o que me fez lembrar, depois relendo esse poema hoje, me fez lembrar também de um livrinho do René Girard, que é a Anorexia e Desejo Mimético. É pequenininho, é um livro que vale muito a pena. E ali ele faz o seguinte, né, que ele lembra das passarelas de moda. As passarelas, as modelos, todas muito magras, né, e com a cara assim de parece estar morrendo de fome, né? E ele faz uma relação com essa simbologia da Idade Média, que é a própria morte, né? Então, mas aqui, a economia do livro, começa a meditação, né, sobre a morte, né? E aí no poema
46, a reclamação da morte muda de tom e perspectiva, que é o poema Em Plena Vida, né? Eu vou ler as 3 últimas estrofes, porque ela vai falar já do mestre, com letra maiúscula, que é o Cristo, né? Então ela diz, nas últimas estrofes, você vê, como vocês perceberem, como ela muda a perspectiva agora do tema da morte. Quem sabe que razão, que argumento sustém-lhe o pensamento na amplidão diante do que se esvai. Sustém-lhe, aqui o li está com letra maiúscula porque é o Cristo, ele está se direcionando ao Cristo. Então, quem sabe que razão, que argumento sustém-lhe o pensamento na amplidão diante do que se esvai. A minha, o meu, são estiai, a erva daninha queixando-se do Pai. Então ela começa a tomar consciência que ela está errada ao queixar-se de Deus. A erva daninha. Eu sou a pecadora que estou queixando do Santo dos Santos, né? E é exatamente isso que ela está fazendo aqui. Já no poema 50, há uma mudança. O poema é muito longo, eu não vou ler não, todo. Só vou ler o finalzinho, porque eu quero mostrar essa forma interior para você, mas eu vou ler muitos poemas ainda. Chama-se, o poema 50 chama-se Missa de Sétimo Dia, né? E os últimos poemas, por exemplo, ao último verso, digamos, os 2 últimos versos, vocês já vão perceber que ela já demonstra uma aceitação da alma em direção a Deus. Veja que ela começou péssima, né? E vai subindo aos pouquinhos, né? Lentamente. Então é o caminho mesmo interior da santificação, né? Da vida no Espírito, da vida espiritual, que é uma vida inteira, não é da noite para o dia, é a vida toda, é um exercício de vida inteira. E na verdade não é dia a dia, é hora a hora, né? A cada momento a gente pode cair, né? Pecar, errar, enfim. E é isso aqui que ela está fazendo, é isso aqui que o Bruno Tolentino escreveu esta obra-prima. Então, a última estrofe, para vocês terem uma ideia, né? Veja como já mudou mesmo, a coisa completou, já houve uma grande mudança na alma da freira, né? Era um feixe de canseiras, resgatadas na alegria de resvalar pelas beiras, de cair onde caía, vinda de fundas olheiras, a lágrima de Maria, pela mais doce das freiras. Então veja agora que toda aquela reclamação, tudo aquilo que ela fez de pecado, era um feixe de canseiras, né? Que é exatamente isso que acontece com a gente, mas resgatadas na alegria do Cristo, né? E no caso aqui, a lágrima de Maria pela mais doce das freiras. Ela já mudou completamente a perspectiva da alma dela em relação a Deus, né? E no poema 53 e 54, ela já vai tratar mais da fugacidade do tempo e inutilidade da vida, né? O tema da morte vai se desdobrar, né? Ganha outros matizes, né? E isso utiliza-se até chegar ao poema 57 e 58, que é o poema, que é os temas, que é um tema clássico em Bruno Tolentino e clássico na poesia de todos os tempos, que é a arte versus natureza. Eu vou falar um pouquinho disso, mas o poema 53, o título é Penélope. E claro, Penélope lembra logo a Odisseia de Homero, né? Ulisses, né? Que a Penélope, durante 20 anos, durante o dia, ela está tecendo um manto, e à noite ela desfia esse manto para se resguardar dos possíveis os homens que queriam desposá-la, né? Ulisses fica muito tempo fora, e aí é uma imagem, que você veja, é uma imagem da mitologia, mas veja como Bruno resgata essa imagem e cabe muito bem na vida da gente, porque de certo modo, né, fazemos todos na relação com Cristo um trabalho de Penélope, né? E ainda é pior, né? Porque Penélope ainda fazia por ela o manto e desfiava à noite, né, para que ela pudesse recomeçar no dia seguinte, porque ela promete, né? Quando eu escolherei um homem quando eu terminar o manto. E ela, claro, não vai terminar nunca até a chegada de Ulisses. E nós fazemos isso com Cristo, né? Mas a diferença é que o Cristo nos dá o manto, nos dá a vida, nos dá tudo, mas nós estamos sempre desfiando, sempre colocando obstáculos, sempre. Nós atrapalhamos Deus o tempo todo, né? Porque nós não, em vez de aceitá-la, a gente quer colocar a nossa vontade. Então a figura de Penélope cabe muito bem aqui, né? Num livro católico.
Né? Bom, esse eu não vou ler não, só estou citando rapidamente para vocês pegarem aí. Ela está falando da fugacidade do tempo, né? Ela fala do 53 e do 54. É isso mesmo? Pronto. 54 eu vou ler, é um soneto, chama-se As Luas. A ladeira das pedras apressadas vai baixando, rolando tão depressa, que não se alcança ver onde começa, onde acaba o contorno das calçadas, das carroças batendo nas beiradas, sumindo, não sei mais como peça. A quem pedi-lo que me deixa essa ou aquela ilusão de tantas dadas, ao redemoinho em vão de uma janela. Baixo a cabeça, como a lua solta as tranças cor de vento, dou de volta o que é inútil querer, que fazer dela? Desta noite vazia eu, ainda reenvolta nas tranças de outra lua tão mais bela. Né? Então veja que começa a meditação, vou pular agora para o poema 57, entre fugacidade do tempo e inutilidade da vida. Né? Que esse poema tratou exatamente disso, da questão da inutilidade da vida. O 57, aí entra a obra de Tolentino, entra a questão desse dualismo de arte e natureza. Né? O arte e natureza já está em Platão, já está... e atravessa toda a história da literatura, toda a história da literatura. Né? Eu vou ler um trechinho aqui que eu já anotei, já está tudo pronto, que eu já... Deixa eu ver se eu acho aqui. Pronto, a leitura possível aqui esse tema que atravessa a obra de Tolentino é esse binômio que eu falei de arte e natureza, né? Que é um tema recorrente. Né? Às vezes até, eu acho que às vezes até atrapalha um pouco a obra do Tolentino, porque em tudo ele está enfiando esse tema. Mas é um tema importantíssimo, que é o problema da representação, da mimesis, né? E é um tema antigo, como eu falei, já está em Platão, e o Bruno leva as últimas consequências. Realmente ele faz um negócio impressionante, né? É algo realmente... digno de poetas assim, que fundam civilizações, né? Que é o caso do Bruno. Então veja, qual é o problema da arte e natureza? Né? Como é que a arte ou qualquer construto artístico, filosófico, político, né, científico, como é que isso pode dar conta de algo que está em constante mudança? Né? E veja que esse problema é um problema seríssimo. Né? O poeta quer falar da fugacidade do tempo. Mas como é que ele fala da fugacidade do tempo se ele quer um poema permanente? Né? A mesma coisa na questão política, nas ideologias. Né? A partir do século XIX, pensou-se as utopias, o paraíso na Terra. Né? Mas como é que você vai adequar o paraíso na Terra? E toda vez que você vai fazer isso, você tem que fazer o quê? Você tem que pegar a realidade e colocar dentro de uma teoria. Aí acontece o que Bruno chama de o mundo como ideia. Esse é o mundo como ideia. Ou seja, veja todas as tentativas ideológicas, né, de esquerda e de direita, que fizeram isso, deram sempre em coisas infernais. Né? Eu tenho uma boa leitura do mundo leste europeu e do comunismo em Cuba e na União Soviética. Assim, é tanta coisa nonsense, é tanta coisa maléfica, tanta coisa diabólica, que vocês não têm condições. Né? E aí, para amenizar um pouco, eu conto aquela butade de Milor Fernandes, né? Que ele diz que o comunismo é como o alfaiate que faz um terno com uma pessoa, o terno fica curto, e em vez de consertar o terno, ele corta os braços da pessoa. Né? Então você veja aí que realidade zero, né? O cara não está preocupado com a realidade. E Bruno consegue mostrar muito bem esse problema. Mostra de forma assim, realmente genial. Genial mesmo. Vocês querem ter uma ideia fantástica, que eu fico assim impressionado toda vez que eu releio, é uma seção do Mundo como Ideia. Né? O Mundo como Ideia, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, vale a pena mostrar. O livro é grande, são vários livros dentro de um livro, né? O Mundo como Ideia. A parte final chama-se A Imitação da Música. Então aqui ele realmente dá um show dos shows dos shows. Né? Porque o que ele faz? Ele vai tratar o tema inteiro da arte e da natureza. Isso que eu acabei de falar. Né? Como é que uma arte pode dar conta de algo que está passando o tempo inteiro,
que é o próprio tempo, e você não faz um conceito disso. E desse conceito você mata a própria arte, mata a própria ideia de passagem, né? Então, e aqui nesses são 100 sonetos. Eu adianto logo que não é pequena, são 100 sonetos dessa última parte, a imitação da música. E aí ele vai usar a base, né, para ele fazer essa investigação, vai ser a pintura renascentista. Ele vai citar literalmente mesmo os pintores renascentistas, e vocês vão ver que ele faz essa análise em várias dimensões do conhecimento humano. Faz na poesia, na arte, na política e na filosofia. É realmente algo genial. É realmente impressionante. Eu digo realmente porque digo logo que não é poema assim para todo mundo, né? Não é um poema fácil e tal. Não é poema para todo mundo no sentido, não estou chamando ninguém de burro, mas falando que é a questão de sabor mesmo, né? Nem todo mundo gosta de determinadas comidas. E aqui a comida é um pouco mais pesada e carregada, a imitação da música. Aí voltando às Horas de Catarina. E eu parei onde mesmo? No poema 57, 58, que ia mostrar esse problema da arte da natureza, né? Eu vou ler então o poema número 2. O poema 57 é dividido em 3 sonetos e chama-se Meu Alto da Fé. Né? Cantar não deixa marcas no fugaz, não molda o passageiro, não alcança nem sequer os perímetros da dança. O canto é apenas outro sopro a mais. A mente quer sumir, fundir-se atrás da sombra de uma chama. Não se cansa de tentar, mas parece uma criança, buscando se esconder sem ser capaz, senão de amontoar-se entre os lençóis. Não vejo como alcance atravessar o centro da fogueira e virar voz. O grito que circunda de lugar em lugar o real desfaz-se em nós, e o que alcança dizer some no ar. Então a fugacidade, a efemeridade da vida, e a gente tem que pensar, por exemplo, em toda a história humana, né? Quando o pessoal geralmente pensa, não, as coisas vão passar, pensam em 50, 100 anos, né? Mas lembre-se, por exemplo, que só de civilização, né, das cavernas para cá tem mais de, sei lá, 150 mil anos. Então, vamos pensar mais, sei lá, 10 mil anos para frente, né? Sem ainda existir língua portuguesa, sem ainda existir vida na Terra. Então ele está pensando nessa perspectiva, né? Do ser e eternidade. Sempre essa relação do ser e eternidade. Né? Agora vamos para o poema 60, que ela ainda está meditando sobre a morte, mas na perspectiva do remorso. Né? Os remorsos, o poema 60. Como as coisas, os remorsos envelhecem, são quebrados. Caem por todos os lados, como pedaços de torsos esquartejados. Pescoços que um dia foram beijados e enrugaram-se, coitados. Peles coladas aos ossos, amarelos pergaminhos. Nossos réus baixam sozinhos a escuridão, com o desleixo de um amontoado, um feixe de noções que a dor remexe, às vezes, devagarinho. Veja como eu disse que ele às vezes abusa do cavalgamento do Anjambama, né? Então, nesse poema ele começa, no primeiro verso, é um soneto, e ele só faz uma reticências do verso 9. Aí retoma de novo o cavalgamento, né? Em relação ao remorso, né? Remorso e arrependimento. Dando aula, o pessoal mais jovem, o pessoal ficava muito preso, e até os mais velhos também, e eu também já fiquei assim, eu falo por experiência própria, no remorso, né? O remorso, ele é um disco quebrado, e é uma artimanha realmente diabólica, que você não anda, você fica remoendo as coisas passadas, né? Você remoe e fala, eu sou um fracasso, eu não sei o quê, eu sou isso, eu sou aquilo, mas isso é o próprio andamento mesmo do diabo. Ele não quer que você ande, né? Então, remorso não é arrependimento. Arrependimento é você realmente dar a descarga do arrependimento, você tem remorso inicial, depois você tem um profundo arrependimento, e aqui, no caso de nós católicos, você vai lá, se confessa e esquece, porque Deus apaga. As consequências materiais do pecado, cada um de nós temos que assumir, mas é um momento que Deus apaga, realmente, né? Não fica mais traço.
Então, remorso não é uma boa coisa para ficar preso, se realmente você não anda. Então, agora vamos para o poema 61. Eu ainda estou na primeira parte e já estamos 44 de live. Bem, eu vou saltar para dar tempo, né? Ela no poema, na última estrofe do poema 65, eu ia citar aqui, no poema 66, a conversão começa a problematizar-se, né? E aí no poema 69 a conversão se agudiza, né? Na quarta estrofe, que eu anotei tudo aqui. Então veja 69. Na 69 o título em francês é La Blanchisseuse, né? Que é a lavadeira. Mas a primeira estrofe é muito bonita. Veja que coisa delicadíssima a primeira estrofe. Por fim, os pecados alheios doem-me tanto quanto os meus. Não creio em pecado de amor. Onde há amor, há dom de Deus. Aquela já está convertida, né? Aqui a rebeldia já foi esquecida. Ou seja, os pecados, não é que ela se dói dos pecados alheios para ficar entregando a isso, a ninguém. O pecado alheio dói porque machuca e ofende o Cristo. Por isso que ela diz, onde há amor, há dom de Deus. Então, que já agudizou a conversão. A coisa já mudou de figura. E já estamos no poema 69, né? E eu anotei que é na quarta estrofe. Deixa eu ver a quarta estrofe. Veja a quarta estrofe. Porque há de ser por sua mão, a mão de Deus, a mão do Cristo, porque há de ser por sua mão que hei de chegar talvez até seu santo Filho. E uma vez ao pé do tremendo trono de luz, talvez me atreva a perguntar, Santo, Santíssimo Senhor, Filho e Pai da mais doce donzela, por que me tocou carregar entre todas justamente aquela, a cruz dos erros e dos pesos tão alheios quanto meus? Às vezes, acertei caminhar ao teu lado, mas como quem faz um favor. O teu aqui está com letra maiúscula, que é o Cristo, é Deus. Veja, nós fazemos muito, mesmo já adiantados na fé, nós fazemos muito isso, né? Aceitei caminhar ao teu lado, ao lado de Cristo, mas como quem faz um favor. Né? Nós vamos à missa do domingo, nos comungamos, rezamos, é como se nós, não, aqui estou fazendo um favor a Deus. Mas não é assim? Ainda não é uma conversão, mas precisa andar mais, né? Precisamos andar mais dentro da fé. A gente faz como se fosse um favor, né? E na verdade o Cristo é tão misericordioso, o amor é tão grande, que é tão imensurável, que ele se coloca nesse lugar. Ele se coloca no lugar assim, não, realmente, você está fazendo um favor para mim. Eu aceito isso aí. Você está errado, ele não diz que estamos errados, ele não julga, mas vem, eu aceito assim mesmo. Então, quando eu penso no amor de Deus, no amor de mim, ele me dá medo, porque é demais, e a contrapartida da minha parte não é nada, né? Então ela está dizendo exatamente isso aí. Às vezes aceitei caminhar ao teu lado. Às vezes, né? Mas como quem faz um favor. E tem algo de humor no verso seguinte que ela diz, pensando bem, não digo é nada. Né? Ela diz na estrofe anterior que uma vez ao pé do tremendo trono de luz, talvez me atreva a perguntar. E agora ela responde, pensando bem, não digo é nada. Fico caladinha porque senão a coisa pega para mim. Né? Então a gente pula agora o poema 70, ela faz um confessionário, um exame de consciência, que são os cabides. As imagens, né, do lugar que Bruno coloca para as coisas acontecerem são fantásticas, né? São cabide mesmo, e tem vários cabides, né? E ela vai fazer um exame de consciência, são 10 cabides com pós-scriptum, né? Que é o poema 71. Eu vou ler só o primeiro cabide, os cabides. Este é o quarto dos velhos desesperos, oseiros e vezeiros. Este é o lugar do parto do coração, do cheiro, da solidão de quatro, da dor do corpo inteiro estatelado, farto de dar à luz um feto tão patético e preto quanto o monte de tiras da múmia que o parir. Este é o lugar de ouvir e de dizer mentiras. Então ela está aqui já se doendo toda, né? Aí no 73 tem a morte do pai dela, de Catarina, que ela comenta, né? É um belíssimo poema também. Do 74, né? O soneto já mostra uma conversão bem adiantada, a citação do amor de Cristo, né? O soneto 6 do poema 74, né? Então vamos ao poema 6.
ela disse: atravessa, meu pai, aquele umbral e esquece-te do corpo que definha, porque a não pode acompanhar, e tinha que abandonar-se. O corpo era um sinal, um primeiro rascunho do real. Isso é lindo demais, né? O corpo, um primeiro rascunho do real. Aqui no andar de baixo, na cozinha de Deus, na terra, né? Somos só pó, somos farinha, que o levedo da dor sacramental, misturando-nos lágrima e suor, prepara para a grande majestade da transfiguração. Deus é o escultor que refaz o imperfeito, essa metade que somos aqui embaixo, e por amor ele vai completar na eternidade. Então veja que em 14 versos ela fala toda a história de uma alma em relação a Deus, né? Em direção a Deus, né? Porque, como diz aqui no andar de baixo, que é a cozinha, que é a terra, né? Nosso corpo, somos pó, somos farinha, que o levedo da dor sacramental. A dor aqui nossa, mas a dor sacramental é do Cristo da hóstia, né? É o Cristo que morre por nós, né? Então, Deus é o escultor, nós somos o barro. Né? Aí ela vai mais um pouco, eu vou já... O poema 85, vou dar um salto aqui. Os poemas são muito bonitos, gente. São belíssimos, belíssimos. Cada poema é mais belo que o outro. Então, assim, vale... Que poema mesmo? 85. O 85 já tem aqui um desejo de epifania. Né? O poema 86 aqui é interessante aqui pra gente, que é um pequeno retrospecto da caminhada espiritual e da escrita que ela vai estar escrevendo, né? Já estamos aqui na metade do livro, né? Chegamos à metade do livro. E ela refaz o caminho, ela repassa, né? Que tem Velhos Papéis, 86, e 87 é Andorinha. Mas essa Andorinha vale a pena, eu vou me deter um pouco mais, porque é uma ideia muito boa. É um poema belíssimo, né? Eu vou ver se eu dá tempo de ler o poema. O negócio é que o poema é um pouco grande, nós já estamos no final, eu tenho medo de cansar um pouco vocês. Mas veja, a segunda parte, né? Ela compara, essa um pouquinho antes, né? A Andorinha, o poema 87, ela pega e compara a Andorinha como se fosse a alma, né? A Andorinha entra no quarto, na cela que ela está, e ela fica se debatendo até achar a luz e voltar ao espaço. Então, é uma imagem fantástica, simples, muito bonita, do próprio caminho da alma, né? A gente fica se debatendo até encontrar a luz do Cristo. A segunda parte, que eu te falei, o interlúdio, que eles chamam, são só sonetos, e é o Castelo Interior, uma referência, claro, à obra de Santa Teresa d'Ávila. Os sonetos são muito bonitos, mas alguns realmente eu acho que caem um pouco, né? Mas são sonetos, essa parte é a parte mais meditada, né? E no Carmim da Tarde, que é a última parte, aí a freira já está convertida e vai caminhando para a morte, aceitando realmente a vida do Cristo, né? Deixa eu ver o que eu leio aqui. Mas na terceira parte tem uma coisa muito interessante, que é a vida como rascunho, né? Que já está prefigurada no finalzinho aqui da segunda, né? Da Andorinha. Ela vai usar a Andorinha, o gavião, a estrela do mar, a salamandra, né? A lagartixa. Ela aqui já incorporei a freira, né? A leitura através da vida, não Bruno Tolentino. E a vida como rascunho nesse sentido de a vida como rascunho da relação de tempo e eternidade, né? Deixa eu ver o que eu leio aqui para vocês. Deixa eu separar algum poema. Aqui. Bom, o poema 142 é O Segredo, que já é, na verdade, uma explicação da própria encarnação, né? Mas a grande parte dessa terceira parte, a terceira e última parte, é a vida como rascunho, né? A vida que é como um rascunho de Deus, para que sejamos todos salvos, né? E nos tornemos desenhos perfeitos na eternidade, desenhos aqui no sentido imagético, né? Então, o segredo. O Cristo não é um belo episódio da história da fé.
nem o clavicórdio dos dedos da luz, nem o monocórdio chamado da cruz. O crucificado, chamado Jesus, é o encontro marcado entre a solidão e o significado do teu coração. De um lado, teu medo, teu ódio, teu não. Do outro, segredo, com seu cofre aberto, onde o teu degredo, onde o teu deserto vão morrer, mas vão morrer muito perto da ressurreição. É um belíssimo poema, hein? Então veja que é o Verbo encarnado, é Deus encarnando no mundo. Então o Cristo não é um belo episódio da história da fé, não é nada disso, né? É Deus encarnando no mundo. Por isso que é o encontro marcado entre a solidão e o significado do teu coração. Aquela busca de plenitude que só encontramos realmente no Cristo, porque ele mesmo diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Parecem palavras, se formos meditar, são palavras tremendas, né? Tremendas. Então é isso, meus queridos. Eu falei que ia ler mais poemas, acabei não lendo, né? Estou me desmentindo, ou melhor, estou me traindo aqui, na verdade. Então vamos ler mais um poema. Eu vou ler um poema que é para São José, né? Como eu falei para vocês que ela ia tocar em vários poemas, em vários episódios do Novo Testamento. E São José é o santo do silêncio, né? São José é tão santo que ele não quer nem aparecer, ele não aparece. Ele é silencioso o tempo todo, né? É tanto que, vocês imaginam, Deus escolhe um homem para ser pai do filho dele, né? Sem relação carnal. Nossa Senhora continua virgem, São José mantém também a sua castidade, né? Ele ensina ao Cristo, né? A ladainha São José é um negócio assim, belíssimo, belíssimo. E esse homem, com tudo isso, ele fica calado. Ele só protege e trabalha. Alimenta, protege e trabalha, né? Há uma oração a São José também, do Papa São Pio X, que é um negócio, mas eu faço toda manhã, porque é um negócio muito forte. Então, o poema 129, o padrasto. Ele diz: o que não foi pai, porque teve um filho, e ensinou-lhe o ofício de carpinteiro. O li é aqui em maiúsculo, porque é Cristo, né? O que não foi pai, porque teve um filho, ensinou-lhe o ofício de carpinteiro. José, o que vai perfilhar o exílio, suster-lhe os passos rumo ao precipício, a paixão, né? O obscuro obreiro dos lenhos do mundo, aguardar nos braços o pequeno orvalho como um seu trabalho. Por causa da graça, por causa do amor, calado José, obedece ao pai, inclinando a taça, bebe até o fundo, solitário vai, sorvendo o licor que lhe coube, até que o sangue da graça transborde da taça, transfigure o mundo. É um belíssimo poema. Que poema. Então veja, esse homem que poderia muito bem aparecer mais, né? Mas ele mesmo não quer. Ele se torna silencioso, não quer. E ajuda é um santo a quem podemos fazer muitos e muitos pedidos e seremos sempre ouvidos, se fizermos, claro, com fé. O Padre Silmar está dizendo aqui: muitíssimo obrigado, João, uma ótima tarde com sua compreensão da saúde do Bruno. Eu que agradeço, Padre, sua bênção. Agradeço a todos acompanharem até aqui, né? Fiquem com Deus, rezem sempre. Até a próxima, domingo que vem. Espero que nosso querido amigo Pércio esteja melhor e possamos aqui fazer uma live bacana quando ele aparece. É muito mais divertido com ele, né? Então, fiquem com Deus, até a próxima e Deus abençoe a todos. Valeu, Alexandre, eu que agradeço. Abração, muito obrigado por você ter acompanhado até aqui. Gente, até mais, uma santa semana e um ótimo resto de domingo.